Veto sobre o orçamento impositivo deve ser votado hoje aqui no Congresso Nacional. Na sessão de ontem, parlamentares pediram mais tempo para analisar proposta do Executivo para a divisão de cerca de 30 bilhões de reais do orçamento. E comissão mista da reforma tributária vai fazer hoje a primeira reunião. O objetivo é claro: simplificar o modelo de arrecadação e distribuição do dinheiro dos impostos que são cobrados no país. Difícil, mas é uma tarefa simples. Simples porque nós entendemos que é necessária essa reforma e o quanto antes. Hoje é quarta-feira, 4 de março, e o Senado Notícias está no ar. Olá, um bom dia para você. O Congresso Nacional volta a se reunir hoje, a partir das 2 horas da tarde, para analisar o veto do presidente Jair Bolsonaro às chamadas emendas impositivas do relator da Lei Orçamentária Anual. Ontem, a sessão conjunta foi suspensa à noite sem definição sobre o veto e sobre os 3 projetos enviados pelo governo no fim da tarde. A Lei Orçamentária de 2020, aprovada pelo Congresso no fim do ano passado, trouxe uma novidade: a prerrogativa do relator de escolher onde e quando aplicar os recursos indicados. Antes, essa definição era exclusiva do Poder Executivo. As emendas ao orçamento da União são propostas pelos parlamentares com a indicação para quais estados, municípios ou instituições as verbas públicas deverão ser destinadas, de acordo com compromissos políticos que assumiram durante o mandato. Existem 4 tipos de emendas: as individuais, de autoria de cada parlamentar, as coletivas de bancada, propostas por grupos de senadores e deputados que representam estados ou regiões, as coletivas de comissão, indicadas pelos colegiados permanentes, e as da relatoria, apresentadas pelo relator-geral da proposta orçamentária. Para o governo, a derrubada do veto ao texto do relator significaria a perda do poder de administrar 30 bilhões do orçamento, reduzindo assim a capacidade de investimento do Executivo. Marcada para as 2 da tarde, a votação dos vetos teve que esperar. Na busca de um acordo, o Planalto enviou 3 projetos de lei do Congresso Nacional, alterando as diretrizes de execução do Orçamento Geral da União. Em resumo, o governo garante o orçamento impositivo conforme o desejo do Congresso, mas critérios e regras seriam atribuições do Planalto. No entanto, os PLNs foram protocolados às 5 horas da tarde, o que impediu que todos os parlamentares tivessem tempo para analisar os documentos. Quando o governo assumiu encaminhar esses 3 PLNs regulamentando o orçamento impositivo, repito, a regulamentação do orçamento impositivo é o fortalecimento das instituições. De maneira nenhuma, o parlamento quer assumir a responsabilidade do Executivo. Jamais o Congresso, o Senado Federal, a Câmara dos Deputados, em nenhum momento quis fazer com que o que se diz pela rua, o chamado parlamentarismo branco. Ao contrário, nós queremos fortalecer o Executivo, nós queremos fortalecer o Judiciário, fortalecer o Parlamento. A decisão do presidente Davi foi remeter de volta essa definição ou essas definições para o Poder Executivo. O Poder Executivo defina quais são os critérios para se realizar a execução do orçamento impositivo. É isso que ocorreu. Não tem acordo, não tem nenhum tipo de entendimento. O que existe é o respeito aos poderes e às instituições. E o que se quer também é que se respeite o Congresso Nacional. É muito importante para a negociação e, sobretudo, para o diálogo. Esse entendimento só não já ocorreu porque, institucionalmente, o governo fez a opção de fazer o confronto com a democracia brasileira, com o Congresso Nacional e agredir a nossa institucionalidade. Não fosse isso, esse entendimento já teria ocorrido desde a semana que antecedeu o Carnaval. E os PLNs encaminhados pelo governo ontem devem ser analisados pela Comissão Mista de Orçamento e votados na próxima terça-feira, dia 10. Ontem, o plenário do Congresso manteve um veto parcial a um projeto de lei da Câmara que altera a Lei do Simples Nacional, autorizando a constituição de Sociedade de Garantia Solidária e de Contra-Garantia.
A comissão mista que vai analisar a reforma tributária faz a primeira reunião nesta quarta-feira. Deputados e senadores vão analisar duas propostas que tramitam no Congresso, uma na Câmara e outra no Senado, e receber as contribuições do governo para tentar chegar a um texto de consenso. Simplificar o modelo de arrecadação e distribuição do dinheiro dos impostos que são cobrados no país. Para modernizar o sistema tributário brasileiro, tanto a PEC que tramita na Câmara quanto a do Senado apostam na redução do número de tributos que incidem sobre bens e serviços. A proposta da Câmara substitui 3 impostos federais, um estadual e um municipal, pelo Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. O texto cria também um imposto seletivo federal para desestimular o consumo de cigarros e bebidas alcoólicas. Em linhas gerais, a proposta do Senado vai na mesma direção. Acaba com 7 impostos federais, um estadual e um municipal, e cria um imposto agregado sobre operações com bens e serviços. Assim como a proposta dos deputados, também cria um tributo seletivo federal. Além de cigarros e bebidas, inclui itens como combustíveis e energia elétrica. Tem muitas vantagens, sim, porque o nosso sistema tributário ele é muito complexo. Mais ou menos metade da arrecadação no Brasil se deve justamente à tributação sobre bens e serviços, né? Então, ela é de extrema importância no Brasil, aliás, muito mais do que em outros países. Vai estimular, vai tornar mais barato investir e exportar também, né? E vai tornar também as decisões das empresas mais racional. Os 2 textos propõem unificar impostos, mas a carga tributária não muda. Ou seja, não está se falando de redução de impostos. O que as 2 PECs propõem é mudar a forma de cobrança do tributo, que passa a ser feita no local de consumo do bem ou serviço, e não no local onde ele é produzido. É uma forma de tentar acabar com a chamada guerra fiscal. Se a cobrança e o tributo não vai ficar mais na origem, vai ficar no destino, eu não tenho mais como oferecer para as empresas essa vantagem tributária, porque simplesmente a tributação não é na origem, é no destino. O analista da IFE, Instituição Fiscal Independente, cita diferenças entre as 2 propostas. A que está tramitando na Câmara, ela tem uma preocupação assim, mais fiscal, né? De flexibilidade, de dar flexibilidade fiscal. Já no caso da PEC 110, essa possibilidade não existe, né? Há uma rigidez maior de alteração de alíquota no âmbito estadual. Teria que ser uma alteração feita conjuntamente. Ela avança um pouquinho mais sobre outros tributos. O desafio da comissão mista será harmonizar as 2 propostas e ainda as contribuições que o governo deverá enviar para fazer um texto de consenso. Tem o mesmo chassi, só muda a carroceria. É uma tarefa difícil, mas é uma tarefa simples. Simples porque nós entendemos que é necessária essa reforma e o quanto antes. A CPI mista das fake news ouve hoje os sócios de empresa acusada de disparar notícias falsas em redes sociais durante a campanha eleitoral de 2018. Em outubro de 2018, reportagem do jornal Folha de São Paulo acusou a empresa M4 Brasil de ter produzido e distribuído fake news na campanha de Jair Bolsonaro. De acordo com a publicação, a M4 teria contratado a empresa Iacos para fazer disparos em massa de mensagens falsas. O sócio proprietário da Iacos já compareceu à CPMI e negou práticas ilícitas no envio das mensagens. Agora, o deputado Rui Falcão quer ouvir 3 sócios da M4 para o esclarecimento das acusações contra a empresa. Se a empresa M4, que era a agência oficial da campanha a presidente de Jair Messias Bolsonaro, se ela em algum momento contratou os serviços da Iacos ou alguma das empresas da família. Sim. Qual o conteúdo dessas mensagens? Não sei te responder no momento. E vamos então conferir agora aqui no nosso telão o que está previsto para as comissões do Senado que se reúnem nesta quarta-feira. Vamos ver. Daqui a pouco, às 9 horas da manhã, a Comissão de Agricultura tem audiência pública marcada. A situação da qualidade do saneamento no município de Aparecida do Taboado, em Mato Grosso do Sul, vai ser o tema do debate.
Também, às 9 horas, a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo faz reunião deliberativa. Na pauta, entre outros, está o projeto que disciplina a cobrança da primeira diária em hotel. E ainda às 9 horas, audiência pública na Comissão de Infraestrutura para debater a má qualidade da prestação de serviços pela Enel aos consumidores de energia no estado de Goiás. Às 9h30 da manhã, na Comissão de Assuntos Sociais, um dos projetos na pauta determina que alunos com deficiência, em especial na primeira infância, tenham prioridade no acesso a órteses, próteses e tecnologias assistivas. Às 10 horas, na Comissão de Constituição e Justiça, o primeiro item na pauta é a PEC, que autoriza o governo a usar para outras finalidades o dinheiro hoje retido em fundos infraconstitucionais. Também, às 10 horas da manhã, a Comissão Mista da Medida Provisória 905, aquela que prevê o contrato verde e amarelo, se reúne para examinar o relatório com a análise das mudanças na legislação trabalhista. Às 11 horas da manhã, a Comissão de Direitos Humanos tem na pauta, entre outros, projeto que assegura à Defensoria Pública o acesso ao cadastro da criança ou adolescente submetido à medida de proteção. Daqui a pouco, às 10 horas da manhã, uma sessão especial aqui no Senado vai lembrar o Dia Mundial de Doenças Raras. A homenagem foi requerida por 6 senadores. Segundo o Ministério da Saúde, 13 milhões de pessoas no Brasil possuem uma das 8 mil doenças raras já catalogadas. Muitas dessas doenças não têm tratamento ou informações científicas, o que é avaliado pelo Ministério como um desafio para o mundo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, é considerada rara a doença que afeta até 65 pessoas em cada 100 mil indivíduos. Estima-se que 80% das doenças raras no mundo são de causa genética e 20% de causas ambientais. O último dia do mês de março destaca as doenças raras. A data foi celebrada pela primeira vez em 2008 pela Organização Europeia de Doenças Raras. E o Senado Federal vai fazer nesta quarta-feira uma sessão especial que enfatiza a importância desse assunto. Apesar de ser pouca gente em cada doença, mas como são muitas doenças, nós temos cerca de 13 milhões de brasileiros que apresentam algum tipo de doença rara. Então nós temos que pesquisar, refletir, tomar posições e ajudar. E pela manhã, antes da sessão especial, a Comissão de Assuntos Sociais pode votar um projeto que obriga a notificação de todos os diagnósticos e eventos de saúde relacionados a doenças raras. Para quê? Para que a gente tenha a precisão, o real número de quantas são as pessoas e de quantas são as doenças raras que nós temos no país. Isso também vai servir de insumo, vai nortear também as políticas públicas do Estado com relação ao atendimento a essas pessoas que tanto precisam na área também de pesquisa, na área do atendimento com medicamentos, com tratamentos. Senadores e deputados aprovaram em comissão mista o relatório da medida provisória sobre o pagamento de 13º aos beneficiários do Bolsa Família. O texto ainda precisa ser votado nos plenários da Câmara e do Senado. O texto do relator Randolfo Rodrigues determina que o pagamento passe a ser permanente e extensivo a deficientes e idosos acima de 65 anos que recebam o BPC, benefício de prestação continuada. A medida provisória editada no final do ano passado garantiu o pagamento do 13º apenas em 2019. De acordo com Randolph, as mudanças na MP vão ajudar o governo financeiramente e não prejudicar. O governo falou-se muito aqui em déficit, em rombo. Nós estamos dando superávit para o governo. Nós aprovamos e colocamos no texto da medida provisória a cobrança do imposto de renda sobre os fundos exclusivos, o chamada cobrança sobre os chamados come-cotas. Isso trará um lucro de mais de 2,5 bi para o governo. Estamos encontrando superávit, tanto que o dilema do governo eu fico na dúvida qual é o dilema do governo. Se é conceder aos mais pobres ou se é
não ter coragem de tributar os mais ricos. Mas o argumento do relator foi questionado. A deputada Bia Kicis afirmou que o relatório vai impactar em 8 bilhões o orçamento, o que pode comprometer as contas do governo. Porque aqui não se trata de não querer cuidar das pessoas beneficiárias do BPC, mas sim de querer manter o país ereto, possível para que outras pessoas não passem a ser prejudicadas. Pode ser que no futuro algumas pessoas não recebam aposentadoria, servidores públicos não possam receber os seus salários, porque formou-se um rombo, terá se formado um rombo, um impacto muito grande no orçamento da União. Não é o benefício de prestação continuada, o 13º, que vai falir a Previdência. Sabe o que é que vai continuar diminuindo os recursos patrus da Previdência, presidente? Sabe quem vai continuar diminuindo os recursos? Uma pergunta que não quer calar. Fez uma reforma de Previdência que não tirou privilégios de rico, mas tem 41 milhões de brasileiros na economia informal. Esse povo não vai contribuir, Randolph. Temos 13 milhões e meio na extrema pobreza. Eles não vão contribuir. Randolph indica no texto de onde viriam os recursos para o pagamento da 13ª parcela anual do Bolsa Família. A tributação de lucros e dividendos pagos pelas empresas aos sócios e acionistas. A cobrança desse imposto foi suspensa em 1996. O relator, que propõe a alíquota de 15%, estima a arrecadação entre 50 e 63 bilhões de reais só para o governo federal. Outra fonte de recursos apontada é o aumento da CSLL, Contribuição Social do Lucro Líquido dos bancos, de 15% para 20%, estabelecida pela reforma da Previdência. O aumento da alíquota deve gerar 5 bilhões de receita para o governo já em 2020. A Comissão de Transparência aprovou a convocação do secretário de Comunicação Social da Presidência da República, Fábio Weingarten. Ele vai vir ao Congresso explicar a denúncia de conflito de interesses em contratos entre o Poder Público e a empresa FW Comunicação, da qual é sócio. A data da reunião ainda vai ser marcada. A comissão também convocou o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, para explicar um possível encerramento das atividades dos núcleos ampliados de saúde da família e atenção básica. Os dois requerimentos são do senador Randolph Rodrigues, da Rede do Amapá. Um novo marco regulatório do setor elétrico, que abre caminho para um mercado livre de energia, foi aprovado por unanimidade na Comissão de Infraestrutura. O projeto não vai à votação do plenário, mas ainda precisa passar por um turno suplementar da comissão antes de seguir para a análise da Câmara dos Deputados. A proposta é uma revisão das regras do sistema elétrico do país. O foco é garantir a participação do consumidor em um mercado livre, ou seja, oferecer a opção de escolha do tipo de fonte de energia que vai abastecer a casa ou a empresa do usuário e possibilitar que ele consiga prever melhor os gastos com a conta de luz de acordo com o seu perfil de consumo. Competição gera redução de preço, obviamente. E aqui, além da competição entre os atores do mercado, entre aqueles que geram, os que comercializam, você tem um outro ingrediente aqui que pode e deverá impactar positivamente na chamada modicidade tarifária, ou seja, a redução do preço da conta, que é a distribuição da renda hidráulica, que hoje é como um instrumento de arrecadação do governo. No caso das usinas existentes, novas licitações ou prorrogação de contrato, nesses casos a renda hidráulica seria distribuída 2/3 para a CDE e 1/3 para o Tesouro Nacional. O parecer corrige atuais distorções econômicas e distributivas geradas por subsídios a fontes incentivadas. No aspecto econômico, não valoram adequadamente os atributos ambientais das fontes, induzindo, portanto, a contratação distorcidas. Em termos distributivos, os consumidores do mercado regulado, onde está a população mais pobre, assumem a maior parte do pagamento do subsídio em prol de empresas de médio porte, o que não parece justo. E esses descontos serão substituídos após um período de transição de 12 meses,
por um instrumento que valore os benefícios ambientais desses empreendimentos. O senador Jean Paul Prats votou favoravelmente ao projeto, mas ressaltou que ainda existem muitas incertezas sobre o futuro do setor. Eu diria que ele ainda está sujeito a modificações no futuro e breve. Provavelmente, nos próximos 6 meses, me incentivará a fazer um projeto complementar para diminuir determinadas incertezas, principalmente em relação ao consumidor, senador Marcos Rogério, essa questão do corte, do pré-pago, das novas modalidades que estarão afeitas a você que está em casa nos ouvindo, que agora vai ter outras opções. Os benefícios que estão previstos para distribuidoras no relatório do senador Marcos Rogério, está previsto também que ele tenha que ter o atendimento, ou seja, o cumprimento do atendimento ao consumidor para que ele possa receber também os benefícios. Então, eu penso que o relatório, como disse o senador Jean Paul, tudo aqui pode ser aperfeiçoado, até porque o mundo muda hoje muito rápido, né? O ministro de Minas e Energia e o diretor-geral da ANEEL, que contribuíram para a construção do relatório, também elogiaram a aprovação. O senhor conseguiu fazer a comunhão de interesses e tendo de maneira surpreendente o apoio de todo o setor elétrico nessa matéria. Estamos atuando em prol da modernização e da eficiência do setor elétrico. E quando falamos isso, falamos em reduzir custo. É um marco para o país, um país que é um exemplo em termos de transição energética. Eu costumo dizer que o nosso país, ele iniciou a sua transição energética há mais de 50 anos, quando deu soluções a problemas estruturais que o país tinha e que a conjuntura internacional demandava. Até hoje, os familiares das vítimas do acidente aéreo com a equipe da Chapecoense não receberam indenização das seguradoras. A tragédia ocorreu na Colômbia em novembro de 2016. Nessa terça-feira, representantes das empresas no Brasil disseram desconhecer informações sobre as apólices. Os representantes das seguradoras Tóquio Marine e Aon no Brasil disseram que, como as apólices foram realizadas por empresas dos grupos deles, mas sediadas em outros países, eles não teriam informações a oferecer sobre o caso. Por ter sido essa operação realizada em outro país, em outra jurisdição, essas informações não são de nosso conhecimento, elas não chegam para nós. Eu desconheço no detalhe essa apólice de seguro que foi feita pela seguradora boliviana. A postura irritou os parlamentares, que lembraram que até hoje os familiares das vítimas brasileiras do acidente aéreo não foram indenizados. Passado 3 anos e 3 meses do acidente, as indenizações ainda não foram pagas. Registre que a tripulação da aeronave, formada de bolivianos, já foi indenizada. As indenizações deveriam ter sido pagas diretamente pela apólice de seguro e não por um fundo humanitário. Só o governo Bolsonaro pode dar a solução a uma paciência de Jó de todas essas viúvas e de todos os envolventes, porque também há viúvas de jornalistas, de dirigentes e não só de jogadores de futebol. Os integrantes da CPI defendem que, como forma de pressão, o governo federal reavalie contratos que possui com essas seguradoras. Por isso, solicitaram documentações à Petrobras e à Caixa Econômica Federal. O presidente da Comissão de Relações Exteriores esteve presente e deu um recado. Alguém, alguma entidade, alguma instituição vai ter que honrar pela tragédia que acometeu essas pessoas. Isso, daqui vocês não vão sair daqui sem ter isso devidamente esclarecido e pactuado. A medida provisória que reformula a Embratur foi discutida em comissão mista por parlamentares e representantes do setor de turismo. A medida provisória que ganhou o nome de A Hora do Turismo propõe a reestruturação da Embratur. A instituição deixa de ser uma autarquia para virar a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, com status de serviço social autônomo. Ou seja, vai se juntar aos serviços do Sistema S, como Senai, Sebrae e Senac.
A MP propõe que a Embratur receba 15,75% das alíquotas das contribuições sociais pagas ao Sistema S e tem apoio do setor empresarial de turismo, principalmente por causa da previsão de mudança da sua sede para o Rio de Janeiro. Então, em janeiro, ele precisa retomar a atividade econômica, entre elas o turismo. Por isso que é tão importante a Embratur ir para o Rio de Janeiro. É uma questão de salvação para o Estado do Rio de Janeiro. Eu não estou exagerando. A MP atinge a classe artística ao isentar a cobrança de taxa de direitos autorais pelo ECAD em quartos de hotéis ou em cabines de embarcações. A medida provisória é válida até o dia 6 de março, mas pode ser estendida por mais 60 dias. E na semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o Cadastro Nacional de Condenados por Estupro e discutiu o projeto que dá a opção do serviço militar ao sexo feminino. A proposta que veio da Câmara estabelece que nesse cadastro deverão constar as características físicas, impressões digitais, perfil genético, fotos e endereço residencial dos condenados por estupro. Se o condenado estiver em regime de liberdade condicional, o cadastro deverá conter também os endereços residenciais dos últimos 3 anos e as profissões exercidas nesse período. De acordo com o texto, União, Estados, Distrito Federal e municípios deverão definir juntos como será o acesso, a atualização e validação dos dados do cadastro. Os recursos para o desenvolvimento e a manutenção do cadastro virão do Fundo Nacional de Segurança Pública. Em sua justificação, o autor do projeto afirma que, entre outras razões, na busca do combate ao estupro, a prevenção e a informação, constitui-se em ferramenta essencial, pois permite o planejamento de ações que tenham o potencial evitar a ocorrência de eventos criminosos. É com a intenção do fortalecimento da prevenção pelo aumento do acesso à informação que é proposta a criação de uma base de dados relativo às pessoas condenadas por crime de estupro. A votação de outra proposta da agenda feminina foi adiada para a semana que vem. O projeto que dá às mulheres o direito de, se quiserem, prestar o serviço militar, que hoje é exclusivo dos homens. O relator, senador Esperidião Amin, apresentou um parecer contrário à proposta pelo impacto financeiro nas Forças Armadas, que poderia comprometer a lei de responsabilidade fiscal. Então, nós queremos 30% de mulheres, como nas vagas para as candidaturas, 30% do dinheiro disponível. Não foi 30% a mais de dinheiro de fundo eleitoral, porque as mulheres estavam ganhando a vaga. E no mesmo caso, no alistamento militar, no que o Exército definir para as mulheres, o que o Exército definir que precisa o contingente de tantas mil pessoas, nós queremos 30% para as mulheres. Que despesa no que isso vai ter? É o mesmo salário, só vai trocar o gênero na hora de receber o salário. Constando da lei orçamentária anual, o projeto ele é meritório, porque ele permite às mulheres terem os mesmos direitos. Então, o tempo para implantação, aí a gente pode ver qual é o tempo para implantação. Agora, negar o projeto, aí eu considero que não é correto. Diante dos apelos, o relator prometeu fazer mudanças no relatório e apresentar na semana que vem. Seria apenas uma destinação do mesmo dinheiro. Se disso resultar uma redução do número de recrutas, paciência. Isso é uma prescrição de lei anterior à lei orçamentária anual e à LDO. Essa é a construção que eu estou procurando fazer. Na coluna da Instituição Fiscal Independente desta semana, o analista da IFE, Alexandre Andrade, fala sobre as perspectivas do mercado de trabalho brasileiro e o impacto na economia. As principais pesquisas de emprego indicam que houve uma melhora, ainda que gradual, das condições do mercado de trabalho no fim de 2019. De acordo com a PNAD contínua do IBGE, a taxa de desemprego alcançou 11% da força de trabalho em dezembro passado, correspondendo a 11 milhões e 600 mil desocupados. Algumas evidências contidas nos números indicam uma perspectiva mais favorável nos próximos meses. Preocupa, no entanto,
a maior expansão relativa verificada em posições associadas à informalidade, como os trabalhadores por conta própria e os sem carteira assinada. No entanto, a recuperação dos empregos com carteira assinada, ainda que tímida, é um sinal positivo. Outra evidência de melhora das condições de emprego na economia diz respeito à situação dos desocupados, subocupados por insuficiência de horas trabalhadas e desalentados. Esse contingente de pessoas vem diminuindo gradativamente ao longo dos meses, indicando maior capacidade da economia em absorver esses trabalhadores. Nos 12 meses encerrados em dezembro de 2019, foram gerados 644 mil postos de trabalho na economia, considerando o saldo entre admissões e desligamentos. Apesar do pouco tempo de vigência da nova lei trabalhista, é possível identificar a influência de novas modalidades de contratação previstas na legislação, como o trabalho intermitente e parcial, sobre a criação de vagas formais na economia em 2019. Foram criadas 138.500 vagas formais a mais em relação a 2018. Deste total, 23%, ou 31.800 vagas, foram provenientes do trabalho intermitente ou parcial. Trata-se de um resultado expressivo e que tem tendência de alta nos próximos anos. Para concluir, é importante avaliar os efeitos do coronavírus sobre a economia. É fato que os economistas já começaram a revisar as projeções de crescimento para o mundo em 2020. Para o Brasil, trata-se de um risco relevante, por conter a velocidade de recuperação da economia e, consequentemente, limitar a redução da taxa de desemprego. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet. Acesse senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia, um bom dia e continue sintonizado aqui na TV Senado.